brincava que tinha formulários de inscrição de faculdades que o próprio formulário era o vestibular, de tão complexo que ele é. Então, toda vez que eu penso em UX hoje, eu penso o seguinte: o meu produto ele tem que ser muito simples para uma pessoa utilizar e atingir os objetivos que ela quer com aquele produto. Então, eu tenho que trazer a usabilidade e os conceitos de UX de jornada para aprender de qualquer lugar e não necessariamente só naquele modelo palestra expositivo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gilmar Gumiar, CEO e fundador da Tuya, e nós estamos no Tuya Design Talks, um podcast que vai falar sobre a relação entre UX e design e as áreas de negócio. E hoje nós estamos com o Daniel Antonucci, CEO e fundador da CRM Educacional, e nós vamos falar da relação entre UX e educação. Bem-vindo, Daniel. Obrigado por aceitar o convite. Olá, Gilmar. Tudo bem? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Muito bom. E, Daniel, a gente pode começar o podcast com você se apresentando, falando um pouco sobre você? Bacana. Sou Daniel Antonucci e desde que eu me entendo na área profissional, eu trabalho com tecnologia e educação. Então, já vão fazer aí desde 1996 que eu atuo nessas duas áreas, então já são quase 28 anos, quase 30, né, trabalhando com isso. Comecei trabalhando dentro de escola e faculdade, nas áreas de tecnologia, sempre com parte de infraestrutura, depois software e depois algumas questões mais estratégicas, apoiando o desenvolvimento dos negócios. Depois eu fui trabalhar com softwares para a área de educação, então fui para o outro lado, para empresas de tecnologia mesmo. Trabalhei alguns anos com software de gestão, de RPs e tudo mais. Depois eu fui fazer um período sabático, acabei ficando um tempo fora do Brasil e ali eu percebi que existia uma possibilidade muito grande do nosso modelo de financiamento estudantil do ensino superior, que naquele momento era o FIES, ele não dá certo no longo prazo, né? Porque outros países já tinham vivido experiências parecidas e não tinha dado certo no longo prazo, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, ficou na minha cabeça de que se o FIES não der certo, as faculdades vão ter muita dificuldade no processo de captação e permanência de alunos, porque quando você tem financiamento abundante, é mais fácil você trazer o aluno para dentro da faculdade. Quando você tem falta de financiamento, ou seja, falta de dinheiro no bolso do aluno, a dificuldade cresce, né? E aí comecei a pensar o que eu poderia fazer e comecei a olhar e vi que não existia uma ferramenta de CRM específica para a educação no Brasil. Então, comecei a pensar no que viria a ser a CRM educacional. Então, acabei saindo daquela vida de consultor e foi uma transição para a vida de empreendedor, pensando realmente na CRM educacional. Muito legal. E agora, Daniel, então sempre você esteve envolvido, né, com educação. E como é a sua carreira, assim, como a sua experiência como estudante, né? Como é a sua formação acadêmica? Bacana. Acho que até por trabalhar com educação, né, eu sempre tive sempre muito gosto, né, pelo estudo formal e informal, e também fui muito incentivado, né? Eu sou filho de professor, meu pai sempre também atuou com educação, então eu acho que vem isso de casa. Eu fiz sistemas de informação na faculdade, naquela época era análise de sistemas ainda, nem chamava sistema de informação, e depois eu vi que eu gostava muito da área técnica, mas eu gostava muito da área de negócio, então eu fui fazer um MBA em marketing. Isso lá em 2000, quando, né, os MBAs eram, né, aquela carga horária muito pesada ainda, então foi um curso muito bacana. Depois disso, eu resolvi fazer um mestrado em educação, porque eu lidava com educadores, eu lidava com a área de educação, e achei que era importante me aprofundar um pouco na linguagem, um pouco no dia a dia, mais da área educacional mesmo, porque apesar de eu trabalhar com educação, era sempre na área de gestão. E aí acabei fazendo um mestrado, onde a minha dissertação ela propunha um modelo de maturidade de processos de gestão acadêmica, né? Então, apesar de ser um mestrado de educação, foi com foco na área de gestão de instituições de ensino, né? Então, eu utilizei os conceitos de CMMI, que é um modelo de maturidade de tecnologia, MPSBR, que é um modelo brasileiro, e propus um modelo de maturidade de processos para gestão acadêmica. Depois eu acabei participando de
duas viagens para Harvard, acompanhando alunos de universidades que iam fazer curso lá, e acabei fazendo esses cursos também. E já na CRM Educacional, quando a gente começou a empresa, tinha um projeto do governo de Minas, a CRM Educação Mineira, levando empreendedores mineiros para fazer um curso em Stanford. Então, era um curso de 6 meses, sendo 5 meses online e depois uma pequena temporada lá em Stanford. E aí a gente aplicou para participar desse programa do governo de Minas, foi selecionado e foi. Então, a gente acabou fazendo ali um curso de inovação e empreendedorismo. Naquele momento que a gente estava iniciando a CRM Educacional, né? Então foi muito importante, fazendo esse programa que foi assim muito, muito, muito enriquecedor, ter essa experiência, né, de estudar numa universidade como Stanford, mesmo que de um curso de curta temporada, mas foi uma experiência bem legal, bem bacana. Muito legal. Essa ideia de a gente... É o lifelong learning, né? Exato. Que sempre a gente vai estudar e a gente vai estudando de acordo com os rumos, né, que a carreira vai tomando. Geralmente Exatamente. é relacionado, né? Exatamente isso. E a gente acaba estudando também outras coisas além da educação formal, né? Ou seja, leitura. Hoje em dia tem muito acesso a vídeos online, né? YouTube, enfim, artigos. Então, uma coisa que eu faço bastante é leitura, tanto de livro quanto artigos e também vídeos e cursos. Ou seja, tudo aquilo que a gente tem à nossa mão, à nossa disposição, nos assuntos que vão me interessando ou que o negócio vai levando, como você colocou. Sim. Agora falando sobre a sua carreira, Daniel, ela tem muita relação tecnologia e educação, né? Mas você começou ali mais na área de tecnologia, né? Como foi esse início de carreira? Eu comecei bem novo a trabalhar com tecnologia. Eu lembro que a primeira vez que eu tive assim, um insight de tecnologia com empreendedorismo, estou falando no início dos anos 90, eu comecei a oferecer trabalho de digitação para escolas. Né? Então, eu batia nas escolas públicas para saber, você precisa de digitação aí no computador? Porque as escolas não tinham computador. E eu já tinha computador em casa, porque meu pai sempre foi bastante aficionado com tecnologia também, herdei isso dele, com certeza. E aí eu ofereci um serviço de digitação para as escolas. Eu me lembro que tinha uma escola perto da minha casa que falou, eu preciso. Aí foi a primeira dinheiro que eu recebi, né, por conta de tecnologia. Depois disso, eu fiz um estágio muito rápido numa empresa de celulose e papel, que foi a única coisa que eu fiz fora da educação. E um pouquinho antes disso, eu lembro que eu tinha um amigo da minha mãe que ele cuidava de uma casa de show, de boate, essas coisas, e ele pediu para fazer um software para cadastrar as pessoas. Eu tinha 14 anos. E aí eu fiz lá um código para um software lá, que eu nem sei te dizer qual era o design na época, tá? Mas era alguma coisa em Visual Basic, Delphi, não me lembro, para cadastrar as pessoas que iam entrar lá na danceteria, na boate, não lembro exatamente o que era, né? Então, foi um pouquinho isso, e aí fui tomando gosto pela área de tecnologia, mas eu sempre tive um gosto de tecnologia como meio, não como fim, né? Essa sempre foi uma coisa muito forte para mim, né? Do tipo, eu não vou fazer um software por fazer um software, eu vou fazer um software para gerar valor, eu vou fazer um software para ajudar o dono da empresa a tomar uma decisão melhor, a saber quem é o público-alvo dele, quem são as pessoas que vão lá, né, participar da casa de show, ou que vão se matricular numa escola, ou que vão fazer qualquer coisa. Então, eu sempre tive essa visão de tecnologia apoiando o negócio, tecnologia sendo estratégica no negócio. Muito legal. E aí, Daniel, você também tem uma boa carreira como professor, né? Você pode falar para a gente também um pouco dessa outra vertente sua? Posso. Eu acho que isso tem muito a ver, né, com a questão familiar, né? Meu pai é professor, o meu irmão também é professor, então eu acho que isso acaba influenciando, né? E quando eu tive a primeira oportunidade de dar aula foi em 2006. E aí eu dei aula ao longo de um ano. Aí eu comecei dando aula de tecnologia, né? Aí em seguida eu fui convidado, isso foi na graduação, em seguida eu fui convidado para dar aula numa disciplina de pós-graduação, MBA, né? Eu já tinha feito meu MBA, acho que isso era 2007, 2008. E aí eu realmente tomei gosto por lecionar para pós-graduação, né? A minha vida sempre foi uma vida muito corrida em termos de viagem e era difícil eu assumir um compromisso de graduação porque você tem que estar lá toda semana, naquele horário e tal, e por questão das viagens isso dificultava. O MBA geralmente era de sábado,
E não era o semestre inteiro, então era uma disciplina de 3, 4 sábados, então facilitava para eu conseguir assumir essas disciplinas, né? Então, desde 2008 até hoje eu dou aula de MBA, aí comecei com tecnologia e depois passei para dar aula de marketing e recentemente eu tenho dado aula em cursos de empreendedorismo e inovação. Então, são as duas disciplinas que hoje eu mais atuo. E o muito legal da experiência de dar aula é que eu consigo sentir na pele aquilo que os meus clientes vivem, aquilo que meus clientes fazem, né? Ou seja, eu faço tecnologia para educação, mas por outro lado eu também atuo ali como professor, vivenciando, vivendo, tendo contato com os alunos, né? E uma outra coisa muito legal de lecionar é que você estuda muito para poder ensinar, para poder transmitir alguma coisa, né? Então eu acabo aprendendo bastante, não só para me preparar para as aulas, mas aprendendo também na interação com os alunos, principalmente porque como é MBA, em geral já são alunos que estão no mercado de trabalho, que já têm, né, uma experiência e eu acabo aprendendo com eles também, né? Então eu acho que é uma carreira enriquecedora. Muito legal. Com certeza, professor é uma profissão muito nobre, né? Sem dúvida, sem dúvida. E que precisa ser cada vez mais valorizada, sem dúvida nenhuma. Sim, e é muito aqui, não é tão valorizado aqui no Brasil, né? Não é não. Eu acho que quando a gente fala de educação, a gente tem que entender que educação é um meio de transformação social, né? A nossa crença, o nosso porquê na CRM educacional é diminuir a distância entre as pessoas e sua evolução por meio da educação. Então, a gente acredita que a educação, ela apoia e ela possibilita que as pessoas cresçam, evoluam e melhorem de vida. E a pessoa melhorando de vida, a família dela melhora de vida, o bairro que ela vive melhora, a cidade que ela vive melhora, o país que ela está melhora, né? Então, realmente, a educação, ela é uma ferramenta de transformação social mais do que tudo, né? Então, o professor precisa ser valorizado, a educação precisa ser valorizada e levada muito a sério. Isso com certeza. E tem um outro lado aí do Daniel, que é o consultor, começou como consultor e depois você foi para o empreendedorismo, né? Como foi essa transição, assim, e o início da CRM Educacional? Eu comecei na área de consultoria depois que eu fiz o mestrado, depois que eu voltei ao sabático, mas foi um período curto, porque eu vi realmente aquela oportunidade de empreender, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui para todos que estão ouvindo. Em 2000 e fim de 2014, houve uma mudança muito grande de legislação no FIES, né? E aí diminuiu as possibilidades das pessoas conseguirem o financiamento estudantil, que era o principal fomentador da educação superior aqui no Brasil, principalmente para a inclusão de classes sociais que não poderiam pagar uma faculdade. E aí, aquilo que a gente tinha previsto lá atrás, de que as faculdades teriam mais dificuldade para captar alunos e manter esses alunos estudando, aconteceu. E aí a CRM Educacional estava ali no seu início, né? A gente estava fazendo MVP, então a gente começou com o MVP lá em 2014, a empresa nem estava formalizada ainda. Aí houve essa mudança de legislação e a gente falou, olha, é isso, a gente precisa realmente seguir esse sonho. Então, a minha transição foi muito mais por enxergar uma oportunidade e aquela oportunidade se cristalizar num período muito curto de tempo. E aí, quando a gente lançou o MVP, a gente começou a ter feedbacks positivos do mercado de, olha, a gente precisa de ferramentas como essa, a gente precisa de tecnologias como essa, a gente precisa de metodologias como essa, né? Então, eu acho que foi uma transição tanto de uma visão que a gente teve, e eu falo a gente porque eu tenho 2 sócios, o Bruno e o Gotardo, quanto de a oportunidade realmente acontecer. E aí a gente resolveu, então, abandonar o que a gente fazia e focar 100% na CRM Educacional ali em 2015. Muito legal. Agora, Daniel, a gente vai falar um pouco da relação com UX e design, né? E é legal, assim, que você fala que desde o começo, a CRM Educacional, vocês tem esse conceito de usabilidade, de facilidade da ferramenta, né, como foco. E quando vocês começaram com conceitos de MVP, de nuvem, que na época era conceito muito novo, assim, né, para empresas e tudo mais. E depois vocês também tinham o foco na experiência do candidato e da universidade, né? Vocês começaram ali
na digitalização da ficha da inscrição, né? Isso. Como foi essa primeira versão do software? Bacana. Falar rapidamente dessas coisas que você colocou. Quando a gente começou a CRM Educacional, a gente partiu de alguns princípios. O primeiro princípio era a nuvem. Então, eu estou falando de 2014 para 2015, ainda não existia uma cultura de nuvem, estou falando de 10 anos atrás praticamente, né? Mas já era uma premissa que a gente queria. Fazer tudo em nuvem para a gente não ter que ter grandes investimentos em infraestrutura, em hardware e em espaço. Por quê? Porque a gente tinha um segundo desejo que era atuar de home office. A gente queria proporcionar aos nossos colaboradores o trabalho de home office ou pelo menos um trabalho híbrido. Isso, de novo, estou falando pré-pandemia, né? Por quê? Porque a gente acreditava que as pessoas despendiam muito tempo em deslocamento e acabavam deixando de viver outras coisas por conta desse deslocamento, né? Então, a gente começou a empresa híbrida, depois foi para um home office full antes da pandemia e tudo em nuvem. E nessa fase de consultoria que eu te falei, eu dei consultoria para uma agência de marketing digital, que depois eu até cheguei a ser sócio dela. E um dos fundadores dessa agência, vendo, né, o nosso desafio ali de empreender, e ele viu o que a gente estava fazendo, ele entendeu o que a gente estava propondo, ele falou, cara, você tem que se preocupar muito com a experiência do candidato, porque a experiência dos candidatos hoje ela é muito ruim, né? E aí ele me alertou para essa questão de, bom, se eu vou construir um portal, uma ficha de inscrição, né, um processo onde alguém vai interagir para se inscrever, eu preciso entregar alguma coisa estilo, estou falando de 10 anos atrás, Facebook. Não um formulário que eu vou num balcão preencher. Tem que ser uma coisa bacana, uma coisa simples, uma coisa gostosa de fazer. E aí a gente acabou contratando essa agência para fazer o primeiro design da ficha. E eu me lembro que tinha um conceito muito interessante que eles propuseram para a gente na época era muito inovador, que tinha 2 modelos que o candidato escolhia, se ele queria preencher a ficha completa ou o estou com pressa. Então, ele escolhia. A ficha completa, ele já fazia todas as informações que ele tinha que dar, já pensando na matrícula. E a estou com pressa, ele preenchia somente os dados para ele fazer a inscrição do vestibular. E aí, numa segunda etapa, ele preencheria os demais dados para fazer a matrícula, né? Então, foi uma ficha um portal de candidato, digamos assim, muito focado na usabilidade, quebrando aquele padrão de formulários extensos, longos, chatos e que parecia mais que você estava numa repartição pública do que fazendo um vestibular. A gente brincava que tinha formulários de inscrição de faculdades que o próprio formulário era o vestibular, de tão complexo que ele era, né? Então, foi interessante esse despertar do design para o candidato, né? Pensando que a CRM Educacional é uma empresa B2B, mas a gente atende o cliente do nosso cliente. Então, em muitos momentos, a gente é B2B2C. Então, quando eu faço o portal do candidato, eu estou sendo B2B2C. E aí eu preciso me preocupar com a experiência do cliente do meu cliente, né? Então, foi esse o desafio que a gente teve ali naquela primeira versão. Teve a segunda versão, né, que foi em 2018, até a Tuia trabalhou com vocês nesse projeto, que aí você foi além da ficha, né? Você trouxe o que pôde da jornada do candidato, né? Então, você passou daquela questão da experiência para a jornada, né? E acabou trazendo outras questões que ele poderia fazer ali, não precisaria ir na escola, né? E teve mais o foco em UX também, né? Como foi esse projeto? Como foi essa versão? É verdade, ali em 2018, a gente começou a perceber que aquela versão inicial que a gente tinha construído em 2014 para 2015, ela já não estava atendendo à necessidade de jornada, como você colocou. Ela tinha uma experiência bacana, mas ela não olhava a jornada completa, né? E aí, por incentivo até de alguns clientes e conexões, né, de clientes com a Tuia, a gente se conectou com vocês e vocês fizeram o projeto de uma nova jornada de vestibular para os nossos candidatos, né? Então, a gente passou de apenas olhar para a inscrição e começou a olhar para uma jornada mais completa, aonde ao fim do processo eu passei por inscrição, escolha do curso, prova, aprovação, pagamento, assinatura de contrato e matrícula, né? Então, ou seja, a gente conseguiu, já ali em 2018 para 2019, digitalizar todo o ingresso do aluno até o momento da matrícula, né? E isso foi fundamental porque ali 2 anos depois a gente se deparou com uma pandemia, aonde
os candidatos não podiam ir na faculdade fazer o vestibular, não podiam ir na faculdade fazer a matrícula, porque estava tudo fechado. E aí a gente tinha uma ferramenta pronta, onde o candidato poderia fazer, inclusive, a prova dentro daquela ficha de inscrição nova, né? Fazer o pagamento da matrícula, fazer a assinatura do contrato, ou seja, ele conseguia fazer todo o ingresso, toda a jornada dele dentro da ferramenta, com esse novo conceito de jornada, né? Então foi realmente um projeto fundamental ali que preparou a gente para o que viria sem a gente saber que ia acontecer aquele fechamento todo que aconteceu em tudo, né? Inclusive nas instituições de ensino. Muito legal. E agora, em 2023, vocês começaram uma nova fase, né? Focando na experiência dos colaboradores, né? Dos funcionários administrativos das universidades, né? Que são o seu cliente B2B e são provavelmente quem mais usa a ferramenta no dia a dia, né? Isso mesmo. Isso é muito legal porque, assim, geralmente as empresas não focam tanto eh, em quem usa no dia a dia, foca mais no cliente final, né? Como tem sido essa fase? Como vocês chegaram a essa decisão, né? Aham. São duas questões que eu acho que são importantes colocar. Primeiro, a nossa UX, da parte administrativa, da parte que o colaborador da faculdade e da escola utilizam, ela tinha um paradigma de 10 anos atrás, quando a gente começou, né? Então, em algum momento a gente ia ter que fazer realmente esse redesign. E houve um feedback do mercado também. Olha, essa parte aqui está muito legal, essa parte não está tão legal. Então a gente olhou e falou, bom, é um momento de refazer a UX do produto para quem trabalha no dia a dia com ela dentro das faculdades. Então, em 2022 para 2023, a gente iniciou um projeto, né, de redesign da UX e de reconstrução de toda a interface do produto, focando em facilidade, usabilidade, né, num conceito mais clean, um conceito mais moderno de interface, né? Então a gente está nesse momento finalizando essa transição de interface e entregando isso para o mercado. E ao longo dessa jornada, a gente também percebeu o seguinte: quando a gente começou, a gente atendia principalmente faculdades e universidades, ensino superior. Só que a gente percebeu também que a gente era muito procurado por escolas. Só que a jornada de ingresso numa faculdade, ela é diferente da jornada de ingresso de escola. Enquanto a faculdade eu estou focado no candidato, o candidato que entra no site, faz a inscrição, faz a prova, geralmente ele que escolhe a faculdade que ele quer estudar. A escola é muito mais focada a jornada nos pais ou nos responsáveis, né? Então é o pai ou o tutor ou o responsável que escolhe a escola, ele quer visitar, ele quer conhecer a infraestrutura, ele quer conhecer a metodologia pedagógica, ele quer conversar com o coordenador, é outra jornada, né? Então a gente acabou construindo um segundo produto de captação de alunos, mais focado na educação básica. Então hoje a gente tem um produto de captação de alunos que chama Wake Me para a educação superior e a gente tem um produto que chama Wake Me One, que é para a educação básica. Então a gente acabou construindo dois produtos porque a jornada era diferente. A gente achou melhor ter dois produtos com jornadas muito específicas, já que a gente é especializado em educação, do que ter um só atendendo dois segmentos diferentes. São segmentos muito diferentes mesmo. São sim. Eu tenho um filho pequeno de 3 anos e eu estou pensando aqui, a forma como eu vou procurar entender a escola para ele é muito diferente de como eu vou buscar para mim ou para minha esposa. Perfeito. Perfeito. É outra jornada, né? Então, por isso que a gente resolveu ter dois produtos separados, focando realmente na jornada de quem vai fazer a matrícula, né? E aí, obviamente, que esse segundo produto, né, que é o do Wake Me One da Educação Básica, ele já nasceu também com todo o conceito de UX já focado também no usuário da escola, né? Da pessoa que vai utilizar a ferramenta dentro da escola. Muito legal. E agora, Daniel, você tem aí só de CRM educacional praticamente 10 anos, né? Você tem trabalhado muito com desenvolvimento de produto digital, né? Como você vê, na sua visão, que UX e design pode contribuir para a criação de produtos digitais para a educação?
Eu acho que primeiro eu queria trazer a minha visão, que eu não sou um especialista, obviamente, em UX, em design, né? Mas a minha visão disso em relação ao negócio, né? Eu acho que os conceitos de UX, os conceitos de design, eles vêm trazer uma visão de facilidade para atingir os meus objetivos. Então, toda vez que eu penso em UX hoje, eu penso o seguinte: o meu produto ele tem que ser muito simples para uma pessoa utilizar e atingir os objetivos que ela quer com aquele produto, né? Então, assim, estou falando de uma forma bem ampla de uma pessoa que não é do negócio, né? Por quê? Porque é o que o mercado oferece hoje. Então, olha a facilidade que eu consigo chamar um carro no Uber, olha a facilidade que eu consigo alugar um apartamento no Airbnb. Então, assim, olha como é que eu consigo chamar uma pizza no iFood. Então, essa experiência, para mim, ela tem que ser levada em consideração na hora que eu for fazer qualquer produto. E aí, quando eu estou falando de educação, principalmente. Por quê? Porque hoje a educação, principalmente a educação formal, ela concorre com diversas outras coisas que chamam a atenção das crianças, dos adolescentes e até dos adultos, como rede social, como Netflix, como podcasts, né? Então, ou seja, como é que eu faço para tornar a educação tão atrativa quanto qualquer outras dessas alternativas que existem, né? Tem um caso muito interessante de educação que é o Duolingo, que é a maior plataforma de língua hoje do mundo, de ensino de língua hoje do mundo, e que continua crescendo sem parar. E eles têm um conceito muito forte de UX, né? Então eles têm uma equipe grande de design de produtos, enfim, eles estão sempre preocupados com isso. E eles utilizaram 3 conceitos muito interessantes de UX, né? Ou seja, na jornada do aluno para engajamento, que são os gatilhos, né? Então, o tempo todo eles estão te alertando, te chamando, criando gatilhos para te trazer. Depois, eles criaram um conceito de rotina, onde eles te colocam dentro de uma rotina para que você continue engajado e, ligado a isso, recompensa, né? Então, eles estão sempre entregando recompensas de acordo com os resultados que você vai atingindo, e dentro dessas recompensas também tem a gamificação com seus amigos, com as pessoas que você conhece, que você está conectado na plataforma. Então, eles conseguiram, por meio disso, fazer o engajamento. Então, como é que a gente faz para ter esses mesmos conceitos ou conceitos parecidos de jornada na educação? Seja ela na sala de aula, seja ela na tela, seja ela onde que for, né? Um dos grandes desafios da educação é justamente que ela seja um aprendizado de qualquer lugar, né? Então, eu posso aprender dentro da sala de aula, eu posso aprender no campus, eu posso aprender visitando uma empresa, eu posso aprender assistindo um vídeo. Então, eu tenho que trazer a usabilidade e os conceitos de UX, de jornada, para aprender de qualquer lugar e não necessariamente só naquele modelo palestra expositivo que a gente tinha ontem. Eu acho que que a gente tinha antes. Eu acho que esse é o grande desafio. E falando em desafio, né? Eu quero trazer uma questão que, assim, todo mundo está falando, todas as áreas estão falando. A gente está vendo alguns movimentos também relacionados à educação, né? Que é a inteligência artificial. Como você vê o impacto, né, dessas novas tecnologias que a inteligência artificial está trazendo para a educação? Eu acho que é muito cedo ainda para falar o que vai acontecer ou de verdade todos os impactos. Mas o que eu posso dizer hoje é que, não só na educação, mas em qualquer área, a gente tem que ficar muito atento ao que está por vir por meio da inteligência artificial, né? Eu li uma reportagem há umas 2, 3 semanas atrás. Já tem alguns países se preocupando com renda básica universal porque vai faltar emprego. Mas se a gente olhar em perspectiva para o passado, tiveram outras revoluções, como a Revolução Industrial, que também tiraram funções de pessoas por máquinas, né? Então a gente tem que ter sempre bastante cuidado com isso. Agora, que é um desafio muito grande para a educação, principalmente né? Porque hoje é muito difícil de você garantir que uma redação, um texto, um trabalho que um aluno entregou não foi feito pelo ChatGPT.
né? Lançaram recentemente uma ferramenta para detectar se aquele texto tinha sido feito por IA. Mas logo em seguida lançaram uma outra que pegava o texto e mudava ele para enganar quem checava se era feito por IA. E aí vai ficar, obviamente, uma busca desenfreada para ver quem engana quem, né? E eu acho que esse não é o objetivo. O objetivo da educação, seja no ensino básico ou no ensino superior, é ensinar o aluno a usar as tecnologias de forma adequada. Mas mais do que isso, a ter pensamento crítico, a saber aplicar a ferramenta certa na hora certa, no lugar correto, se municiar de informações que os ajudem a tomar decisões boas. Então, é muito mais focado na preparação da pessoa para os desafios que ela está por vir. Porque hoje a gente está falando de IA. Há 20 anos atrás a gente falava de internet, há 40 anos atrás a gente falava de revolução de tecnologias de computador pessoal, né? Então, a gente tem muitas tecnologias que vêm e vão, mas que de fato a inteligência artificial vai impactar em todos os mercados, inclusive na educação, vai impactar. Só um cuidado de não ir por uma linha de nós contra eles. Eu acho que a inteligência artificial ela não pode ser vista como um inimigo da educação, e sim um aliado. O que a gente tem que encontrar é a forma, como que eu uso ela para apoiar o processo educacional. Isso é muito legal. Você falou bastante assim do aluno e da aprendizagem, né? E como você vê agora a relação do professor, né, com a inteligência artificial? A gente, por exemplo, lá na CRM Educacional, a gente tem alguns modelos de inteligência artificial que ajudam a prever qual a possibilidade de evasão de um aluno. Então, baseado em quê? Baseado em comportamentos. Então, uma série de coisas que ele faz ou deixa de fazer me ajudam a predizer se ele vai evadir ou não. Eu entregar, por exemplo, essa informação para o professor na sala de aula é fundamental para ele saber como ele lidar com aquele aluno, para ele saber como ele envolver melhor aquele aluno, para ele ter um cuidado maior ou menor com aquele aluno, ou seja, ele poder personalizar um pouco mais a educação para aquele aluno. Já existem uma série de algoritmos de educação que entregam conteúdo adequado de acordo com o desenvolvimento do aluno, de acordo com os desafios que ele tem, de acordo com a aprendizagem que ele teve ou não teve. Então, essas coisas vão ajudar o professor a se preparar melhor, a se conectar melhor e a se engajar um pouco mais com os alunos que ele dá aula, né? Então, eu acho que, de novo, o professor tem que entender a inteligência artificial como uma aliada e não como alguém que vai substituir ou tirar o trabalho dele. Legal. E agora, educação é um campo muito complexo porque envolve muitas entidades, né? E agora tem bastante debate também de governos que estão querendo colocar, já fazer medidas envolvendo inteligência artificial, colocando, tirando um pouco o papel do professor. Como você vê nessa visão mais macro, assim, de como lidar, o que você entende que pode ser bom, que pode ser ruim, como pode ser feito? Eu queria trazer um pouquinho aqui um conceito de inovação, né? Tem um autor de inovação que é muito conhecido, que é o Chris Anderson, e ele fala o seguinte: a inovação sempre vem antes da regulação. Não existe como ser diferente, porque como é que eu vou regular algo que eu não sei que ainda existe, né? A gente está discutindo nesse momento regulação de IA. Isso está acontecendo na Europa, isso está acontecendo um pouco menos nos Estados Unidos, mas está acontecendo. Isso já começou a acontecer no Brasil, assim como há 5 anos atrás a gente estava discutindo LGPD, GDPR, que é a legislação de acesso à informação, né? Então, a gente sempre vai correr atrás de regular uma inovação que aconteceu, né? Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem agora é entender como a inteligência artificial pode nos apoiar, encontrar regulações para pôr limites em cima disso, porque a gente também tem que ter cuidado com fake news, com fotos falsas, né? Com propagandas falsas feitas com rosto de atores famosos que não fizeram aquela gravação. Então, tem uma série de questões que sim tem que ser avaliadas, né? Agora,
Se você parar para pensar, o desafio educacional no Brasil é gigantesco. 80% dos alunos de educação básica, ou seja, lá da educação infantil até o ensino médio, 80% deles estudam em escola pública, né? E a escola pública ela é mantida por dinheiro de imposto. Se eu tiver, e o dinheiro de imposto ele é finito, se eu tiver inteligência artificial apoiando no processo educacional para que eu possa viabilizar a educação cada vez mais para mais alunos com qualidade melhor, por que não? Né? Então, eu acho que sim, as políticas públicas elas têm que olhar para a inteligência artificial novamente como uma aliada, como uma ferramenta para ajudar nesse processo. Mas passando sim por alguma regulação para que a gente não perca, né, o controle disso. Legal. E na CRM Educacional, você falou que já tem essa previsão de evasão, né, que vocês entregam. Como vocês estão trabalhando com inteligência artificial? O que vocês preveem que vocês podem melhorar, né? Qual é a visão de vocês como empresa? A gente tem essa iniciativa de IA baseado em machine learning, deep learning, que é justamente para fazer a previsão de evasão. A gente tem um outro modelo que a gente faz a previsão de matrícula, ou seja, assim que entra um lead na base de dados do cliente, qual a chance daquele lead virar uma matrícula. Então, a gente tem isso também porque você consegue melhorar as tuas ações em cima daquele lead baseado no score que ele tem de matrícula, né? Então, se ele tem um score maior, o que eu faço? Se ele tem um score menor, o que eu faço? Se ele tem um score mediano, o que eu faço? Né? Então, a gente tem esses dois modelos hoje de IA funcionando já há algum tempo. E o que a gente está fazendo agora, além disso, obviamente, é entendendo como que a gente pode tirar proveito das LLMs, né? Ou seja, das linguagens, né? Estilo ChatGPT, dentro da nossa ferramenta. Então, por exemplo, quando a gente constrói uma landing page, o nosso produto tem uma feature de landing page, a gente já tem uma feature dele escrever o texto automaticamente da landing page, de escrever o texto automaticamente do CTA. A gente tem uma feature de gerar uma imagem automaticamente por IA baseado no prompt. Né? Então, a gente está trazendo esses conceitos de LLM para dentro da ferramenta. Mas isso ainda é marginal dentro daquilo que a gente acha que a gente pode entregar. Então, a gente está pesquisando bastante que próximo passo que a gente pode dar para ajudar as faculdades e as escolas a ter um desempenho melhor nos seus processos de captação por meio da IA. Então, a gente ainda está tateando isso, como muita gente também está. Mas a gente está pesquisando, a gente está correndo atrás. Muito legal. E, Daniel, agora a gente está partindo para o final do episódio. Queria que você desse, né, na sua visão, né, quais conselhos você daria para a pessoa que está começando a carreira ou está em fase de transição de carreira e queira trabalhar com educação, com tecnologia? Quais conselhos você daria para essa pessoa? Eu acho que antes de mais nada, Gilmar, eu acho que a pessoa tem que desenvolver os seus soft skills, né? Por que eu falo isso? Soft skill, eu estou falando de trabalho em equipe, de pensamento crítico, de empatia, né, de liderança, de relacionamento interpessoal, de autoconhecimento. Por quê? Porque tecnologias e ferramentas, elas vão ser atualizadas, substituídas, novas vão vir o tempo todo. Né? Eu tive um professor na faculdade, estou falando aí de mais de 20 anos atrás, que uma vez ele falou uma coisa para a gente, para a sala, né, que foi o seguinte: olha, ao longo da carreira de vocês vão ficar obsoletos umas 7 vezes. E quando ele falou aquilo, eu achei um absurdo. Eu falei, tá doido, imagina, né? Eu estudo aqui tecnologia de ponta, né? Eu conheço tudo sobre tal coisa e tal. Imagina que eu vou ficar obsoleto, né? E hoje, passado um pouco mais de 20 anos, eu já devo ter ficado obsoleto umas 15 vezes, né? Não as 7 que ele falou, muito mais. Porque a tecnologia evolui muito rapidamente, né? Então, eu acho que um bom profissional ele tem que estar muito preparado nessas soft skills que eu falei e principalmente na capacidade de aprender. Né? Tem muita gente que tem dificuldade de aprender, então a gente tem que aprender a aprender. Né? Então, acho que esse é um desafio grande. Do ponto de vista de tecnologia, eu acho que tem que buscar, obviamente, aquilo que o mercado está precisando. Né? Não adianta eu querer me especializar numa coisa que o mercado não busca mais. Mas estar preparado para saber que vai ficar obsoleto naquela tecnologia. Né? E educação é uma coisa muito bacana falar sobre isso, porque a educação ela tem muito de paixão.
tem muito de amor. É difícil você ver alguém que entrou no mercado de educação, no segmento de educação, e sair. Porque a educação é apaixonante, porque você mexe com transformação de vidas, né? Então, eu acho que se alguém quiser entrar no mercado de educação, eu diria experimente, porque a hora que você experimentar, você não vai mais querer sair. É muito, é como eu coloquei, né? É uma profissão muito nobre porque você transforma vidas, né? Exatamente. Você transforma e melhora vidas, né? Então, realmente, é uma área, né, de atuação realmente apaixonante, né? Eu tenho o prazer de atuar tanto com tecnologia para educação, quanto dando aula, né? Então, eu acabo tendo dos dois lados e realmente é muito gostoso poder trabalhar com isso, é muito gostoso poder saber que, de alguma maneira, eu estou contribuindo para esse processo educacional, de transformação, de melhoria de vidas. E essa questão de aprender também, eu sempre fui nerd, eu sempre fui curioso, assim, tem um tio que fala, pô Gil, você tinha 4, 5 anos, você queria saber o porquê de tudo. E eu vejo a diferença, assim, de amigos que eu tive, assim, na adolescência e tal, que pararam de estudar e tudo mais. E eu que gosto de estudar, estudo sempre, não paro ali, né? A diferença é grande, assim, nem tanto só financeira, mas das oportunidades que você começa a ter porque você se abre para coisa nova, né? Sem dúvida. Estatisticamente, no Brasil, quem tem ensino superior completo ganha, na média, o dobro de quem não tem ensino superior completo. Então, o que você está falando como sua experiência pessoal é fato, é realidade, tem números que comprovam isso, né? A gente tem ouvido muito falar de pessoas que ficam enaltecendo empreendedores que não terminaram a faculdade que deram certo, como o Bill Gates, como o Mark Zuckerberg. Mas eles são a exceção. Como tudo na vida tem as exceções, né? Tem tantos outros que tiveram muito sucesso e que sim fizeram uma educação superior formal, né? Então, eu sou aquele que defende a educação formal e que defende sim a formação superior e, por que não, a pós-graduação, porque ali você está em contato com o que há de melhor de teses acadêmicas, de pesquisas, de teorias, e você tem que ter o pensamento crítico para saber absorver aquilo e aplicar na sua vida, aplicar no seu trabalho, aplicar no seu negócio se você for empreender, né? Então, eu realmente acredito que sim, a educação formal, ela é transformadora, ela é engrandecedora e se você tiver essa oportunidade, é muito importante fazer. Por outro lado, eu acho que acrescentando a isso, tem toda a questão social, né? Os meus melhores amigos eu conheci na faculdade. Né? E são amigos de vida que estão comigo até hoje como grandes amigos e que a gente se encontra o tempo todo. Então, você desenvolve conexões, né? Uma pós-graduação, ela é um espaço de networking, né? O grande objetivo de uma pós-graduação, obviamente, é a aprendizagem, mas o networking também é muito importante. Você conhece pessoas, você troca experiências, você troca visões de mundo, né? Então, o processo educacional, ele não é só acadêmico, ele não é só teórico, ele é também social. Sim. E essa questão do aprender a aprender e sempre estar aprendendo, antes a gente via muito para medicina ou tal, mas isso é para qualquer área, né, hoje. Qualquer área, porque hoje tem uma reportagem que eu li um tempo atrás, que a pessoa que estava escrevendo falou o seguinte: no futuro toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia, entregando algum produto por meio de tecnologia. Se eu tenho tecnologia em tudo e a tecnologia evolui tão rapidamente, se eu não estiver estudando o tempo todo, eu vou ficar para trás, né? Você trouxe uma questão de medicina, né? O que a tecnologia está avançando na área de medicina é uma coisa absurda, né? Já tem gente fazendo cirurgia à distância, né, com precisão de robô. Então, eu estou aqui de um lado operando um robô e esse robô, do outro lado do mundo, está fazendo a cirurgia num paciente. Mas isso está acontecendo em qualquer área, né? Então, em qualquer profissão que vai ser impactada por tecnologia, não tem jeito, eu preciso estar preparado para isso. Quando eu falei para você daquela experiência que eu tive em Stanford, eu me lembro que eu estava logo cedo esperando o Uber para ir para a faculdade. Eu estava parado ali eu não lembro qual cidade que eu estava, mas era ali perto de Stanford, ali na Califórnia. Eu estava parado de pé na calçada esperando. De repente, veio um caminhão de lixo. E era muito cedo, era umas 6 horas da manhã. Veio um caminhão de lixo, ele para, ele
né, para bem em frente onde eu estava, ele dá uma ré para entrar, ele pega o cesto de lixo, coloca, sai, vai embora, tudo isso sem motorista. Em 2016. E aí eu fiquei pensando assim, falei assim, será que eu estou realmente acordado? Será que eu não estou num sonho? Onde que está acontecendo e tal? Não, era isso mesmo. Então, se você parar para pensar, até um motorista de caminhão de lixo vai ser impactado por tecnologia, né? E isso estou falando de 8 anos atrás lá, né? A gente sabe que às vezes as coisas demoram um pouco mais para chegar aqui, mas vai chegar e vai chegar para todos, né? Então, por isso que eu acredito tanto na educação. Como é que eu preparo o nosso país para ser protagonista nessas novas tecnologias, nesse novo momento, em tudo que vai acontecer, né? Então, a gente tem que preparar a nossa população, os nossos jovens, as nossas crianças, para serem protagonistas dessas novas tecnologias no futuro. Com certeza. E, Daniel, para finalizar aqui, como o pessoal te encontra na internet, nas redes sociais? Bacana, eu sou bastante ativo no LinkedIn, então é só colocar Daniel Antonucci, vocês vão me encontrar. E um pouco no Instagram também, mesma coisa, Daniel Antonucci, são as duas principais redes sociais que eu uso. Também tem as redes sociais da CRM Educacional, se quiser saber um pouquinho mais, CRM Educacional, e o próprio site da empresa, né, crmeducacional.com. Então são as maneiras aí de me achar, me encontrar nas redes sociais. É, muito bom. Muito obrigado, Daniel, aí por aceitar o convite, pela gravação. Com certeza foi um episódio muito bom, assim, ter essa visão da educação e da relação dela com o negócio, com o UX. Foi muito interessante, trouxe muitos insights, assim, uma visão de fora bem interessante também sobre UX e design. Quero agradecer quem ficou aqui até agora e ouviu esse programa. Para quem quiser ver mais episódios, é só seguir a Tuia nas redes sociais e o podcast nos agregadores de podcast. Então, muito obrigado, Daniel. Obrigado demais pelo convite, foi um prazer estar aqui, foi um prazer falar para os teus ouvintes e sempre que precisar, à tua disposição. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.